E é muito normal quando a gente vai querer falar algumas palavras no passado que a gente se confunda com os verbos irregulares que existem no inglês. Hoje, na aula do projeto do 0 ao 1000, a gente vai aprender um destes verbos irregulares. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Renz e eu estou trazendo aqui as 1000 palavras mais utilizadas do inglês para o seu dia a dia. Então, quando você aprende essas 1000 palavras, quando você está nesse processo de estar aprendendo essas 1000 palavras, fica mais fácil você entender seriados, fica mais fácil você entender músicas em inglês, fica também mais fácil você conversar com alguém que é de outro país. E tudo isso graças a esse estudo que a gente pegou as 1000 palavras que mais se utilizam no inglês e estamos levando para você aí em casa. Hoje a gente vai aprender então as palavras say, a palavra next e a palavra create. Say, não se fala sai, se diz say, next. E create, não é create, é create. Então, o say, que é a palavra que eu estava falando, que é um verbo irregular. Na aula de hoje, a gente vai entender exatamente cada um desses. Mas então, vamos lá para o nosso modo aula, para vocês perceberem o que a gente vai abordar aqui hoje. Antes da gente começar, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula 82. Então, na aula 82, a gente acabou vendo estas palavras aqui. A palavra change, que significa trocar, mudar, e também quando você quer deixar o troco no restaurante para a pessoa. Então, caso você não tenha visto essa aula, eu sugiro que você volte lá para que você entenda passo a passo daquilo que a gente falou. A gente também conversou sobre a palavra interest, que pode ser utilizado como juros, no caso juros de banco, de algum investimento, até de uma dívida, e também a questão de interesse. Então a gente viu essa palavra aplicada nestes dois exemplos. A outra palavra que a gente viu aqui também na última aula foi a palavra literature, que significa literatura, literature. Mas vamos lá então, essa daqui foi a aula 82. Vamos para a aula 83, o que a gente vai ver aqui hoje? A primeira palavra que a gente vai debater é o verbo irregular say. E vai ser bem interessante essa conversa. Depois a gente vai conversar sobre a palavra next. E por último, a gente vai utilizar a palavra create. E neste exemplo aqui, quando a gente for trabalhar a palavra create, eu vou mostrar para vocês a diferença de um verbo regular e a diferença de um verbo irregular. Então, say é o verbo irregular e create é o verbo regular. Então, say irregular, create regular. E a gente vai debater, a gente vai conversar sobre as diferenças entre um e o outro. Mas então vamos começar com a palavra say. O que vocês poderiam utilizar tanto no presente, como no passado e como no futuro? Aqui eu vou colocar uma palavra afirmando no presente, uma palavra afirmando no passado e a outra afirmando no futuro. E vocês vão conseguir perceber por que é um verbo irregular. Ela falou ou ela disse, então vou colocar aqui em cima o say significa disse. Say significa disse, então. E ele é um verbo irregular. O que são esses verbos irregulares? Eu vou até trocar aqui porque eu vou colocar como dizer. E o que são esses verbos irregulares? Eles alteram quando eles estão no passado. Vou colocar o primeiro exemplo no presente. Ela sempre diz, é o verbo dizer, só que conjugado no português. Ela sempre diz isso. Ela sempre diz isso. Ela disse
ela disse isso. Só para a gente ver essa questão aqui que vai ficar a alteração. Então, praticamente, no primeiro é presente, o segundo é passado e agora o futuro. Ela vai, ela dirá, eu vou colocar aqui, ela dirá isso, ou ela vai dizer isso. Vou até colocar aqui os dois. Ela vai dizer isso. No caso, é interessante a gente saber que a gente está debatendo sobre o futuro aqui. Então, o primeiro, presente, o segundo, passado e o terceiro, futuro. Todos eles estão afirmando. Então, não teremos muitos segredos quanto negação e nem pergunta. Vamos lá. Para a primeira parte, ela sempre diz isso. Ela, então, é she. She always say. Olha ali em cima, então, que a gente tem o say. She always say. E a gente vai adicionar um S. Porque terceira pessoa do presente, a gente adiciona um S quando é he, she, it. He, she, it, adicionamos o S. Então, she always says that. She always says it. Eu posso utilizar o it também. Ela sempre fala isso. Eu vou utilizar aqui o it. She always says it. Então, não, vou colocar como this. She always says that. She always says this. Melhor ainda. Para ficar igual em todos, ok? Ela disse isso. Agora, a gente falando ela disse isso. É passado. O passado do disse não vai ser say, que nem a gente viu aqui. She said. Mas mudou por quê, Lucas? Porque esse aqui é um verbo irregular. O que é um verbo irregular? Ele não segue a regra. A gente tem uma tabela para consultas. Se vocês procurarem em qualquer livro de gramática, no Google, no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar, vocês vão colocar lá tabela de verbos irregulares. Vocês vão ver que existem centenas de verbos, certo? Então, o say é um deles. Geralmente, no passado, o que acontece? Eu vou até abrir aqui o meu bloco de notas para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio. Deixa eu colocar aqui, bloco de notas. Legal, então aqui nesse bloco de notas, o que eu quero falar? Sempre que é um passado normal, por exemplo, play, ele é um verbo regular. O que acontece com os verbos regulares? A gente só adiciona o ed para transformar para o passado. Somente adicionamos o ed. Então, no passado, a palavra viraria played. Played. Só que, olha só, o say, se a gente adicionar o ed, isso aqui vai sair um said. Isso aqui está errado. Então, é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Essa ideia aqui. O said estaria errado. O say estaria errado. A gente falaria o correto mesmo, por ser um verbo irregular. O say vai virar said. Say, said. É uma regra dos verbos irregulares. O que é? Eles não seguem a regra padrão, que é adicionar o ed para transformar as palavras no passado. Perfeito, então aqui a gente acabou debatendo um pouquinho dos verbos irregulares e vamos voltar para a nossa frase. She said. She said. Ela disse, ela falou. She said. Ali em cima eu coloquei o this, então também vou colocar o this. Olha só, então ela disse isso. Eu vou colocar aqui um sempre. Ela sempre disse isso. She always said that. E aqui embaixo a mesma forma. Eu poderia colocar o always, mas vou deixar sem para não colocar tanto espaço. Agora é o futuro. No futuro a gente só vai adicionar o will para afirmar. Ele é muito simples. Transformar as frases no futuro é simples.
ela vai dizer, ela dirá isso. She will, então she will say this. É bem simples, então, essa daqui, pessoal. She will say this. Então, essa é a questão que a gente tem que prestar atenção sobre o verbo irregular. Somente no passado que o verbo irregular se manifestará. Então, porque ao invés de colocar o ed, a gente vai ter que consultar a tabela. Lucas, mas eu não sei a tabela. Não tem problema. Aos poucos a gente está aprendendo os verbos que mais são utilizados no inglês. E se você colocar no seu caderninho esses verbos, ficará muito mais fácil para você consultar depois, porque foi você que fez as suas próprias anotações e não outra pessoa. Então, quando você faz as suas próprias anotações, você aprende muito mais do que se você pegasse as anotações do Lucas, se você pegasse as anotações da editora de livros ou de qualquer outro lugar, do coleguinha e tudo mais. Então, a dica que eu tenho é sempre faça as suas próprias anotações. Vamos para a palavra, então, next. Next é próximo, o próximo. Então, ele será o próximo. Ele será o próximo. Ele será o próximo. Ele será o próximo rei. Aqui vocês podem trocar, eu fiquei sem ideia nesse momento, mas o rei vocês podem trocar por cliente, por estudante, por professor, por diretor, por chefe. Eu vou colocar até aqui chefe, porque rei a gente não tem mais, mas chefe sim. Então, ele será o próximo chefe. Ele será o próximo chefe. Legal, temos a primeira frase aqui. Ele será, é futuro. Nós estamos próximos. Nós somos os próximos. Nós somos os próximos. Digamos que vocês estão numa fila de metrô, vocês estão numa fila de uma loja e vocês sabem que vocês serão os próximos a serem atendidos. Ou até na fila da Disneyland, por exemplo, em que vocês vão ser as próximas pessoas a serem atendidas. Então vocês vão utilizar esta frase que a gente vai utilizar logo mais. E quem? Agora é uma pergunta. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Então agora, digamos que vocês estão na fila e o atendedor quer saber quem que será o próximo, certo? E aqui, perfeito. Então aqui eu adicionei uma pergunta para nós. Vamos lá então. Next, que significa próximo. Então todos esses próximos que eu coloquei aqui nas frases que estão em letra maiúscula, elas significam next. Vamos ver como é que é aplicando na frase. Ele é he. He will be. Ele será. He will be the next. O próximo. He will be the next. Ele será o próximo. He will be the next boss. Boss, que significa chefe. Vamos ver a próxima frase. Nós somos os próximos. We are. Nós somos. We are. We are next. We are next. Nós somos os próximos. We are next. Então, nós somos os próximos. Lucas, por que eu não coloquei o S aqui? Como é próximos, é plural. Por que no next você não colocou next e adicionou um S aqui, por exemplo? Porque o próximo
não existe plural. Ele é sempre next, tanto para próximo, quanto para próximos, quanto para... Não importa quantas pessoas sejam, vai ser sempre next, quando for próximo ou próximos. Perfeito? E quem é o próximo? Quem é o próximo? Who, que a gente utiliza para quem? Who is the next? Who is the next? Ou who is next? Posso utilizar também who's next. Legal? Então aqui a gente tem as nossas frases com próximo. E create. Então aqui, primeiro, a gente tinha visto que para colocar no passado, deixa eu até puxar o nosso bloco de notas aqui para debater mais uma vez. Só um segundinho, pessoal. Então aqui a gente tinha falado que no passado a gente adiciona ed. Estão vendo aqui? No passado a gente adiciona ed. Quando o verbo é regular. E create é um verbo regular. Então, mas ele termina com e já, estão vendo? Então, no caso, eu adicionaria o ed, mas não adicionaria um e extra. Ficaria created. Created. Estão vendo aqui? Eu adicionei o ed também. Created. Então, quando eu quero colocar o create, que é um verbo regular, no passado, eu somente adiciono o ed. Se já termina com e, eu não me preocupo em colocar duas vezes o e. Adiciono apenas o d. Vamos lá, então, ver as frases. Eu vou colocar no passado isso aqui tudo pra gente. Então, create. Ele cria lindos quadros. Esse aqui é o quê? Presente, certo? Present. Vou até colocar aqui. Present. Agora, ele cria lindos quadros. Ele criou lindos quadros. Ou quadros lindos, tanto faz. Nessa daqui, ele criou. É passado. Past. Passado. E ele criará lindos quadros. Então, eu coloquei aqui lindos quadros ou quadros lindos. A gente pode utilizar os 3 exemplos. Vocês vão ver que vai mudar pouca coisa. Mas aquilo que a gente debateu do verbo irregular e do verbo regular vai ser aplicado aqui. E future, que é futuro. Vamos lá, então, no primeiro. Ele cria lindos quadros. He create. Então, de cria. Create. Eu não tinha colocado aqui, eu acho, create. Então, é criar. É o verbo criar. He create. Mas a gente tem que lembrar que é terceira pessoa do presente. He, she e it são as terceiras pessoas. Então, a gente adiciona um S. He creates lindos. Eu vou colocar o lindos como pretty. Pretty boards. Será que eu coloco boards ou frames? Vou colocar frames. He creates pretty frames. Então, o que é o frames? Só para vocês entenderem. Aquela bordinha do quadro, a gente também pode chamar de frame, a armação. E quando a gente está falando de, por exemplo, quadros por segundo, a gente fala, para bater fotos, a descrição das câmeras, frames per second. Mas, sem problemas, isso aqui vocês só precisam entender que frames ou frame, porque se for um frame, se for vários frames, a gente utiliza como para quadros. Então, frame, quadro. Frames, quadros. He creates. Então, aqui só adicionamos o S. Por quê? Porque está no presente e é terceira pessoa. Relembrando. Agora, passado, ele criou. He create e adiciono o D. He created. Pretty frames. He created pretty frames. Então, percebem, pessoal? Aqui eu falei criou.
Ali em cima eu falei ele cria. E de qualquer forma, não mudou para a gente. Para a gente continua a mesma coisa. Então, he creates, ele criou, ele cria. Ele criará. He will create. Então, o will que deixa a frase no futuro. He will create pretty frames. Pretty, eu posso utilizar o pretty para bonito, para lindo, eu posso utilizar o beautiful, eu posso utilizar gorgeous, mas eu escolhi nestes exemplos para vocês utilizar o pretty. Provavelmente vocês já assistiram aquele filme, é bem antigo, que se chama Uma Linda Mulher. É com a Julia Roberts. E, no caso, o nome do filme original em inglês significa Pretty Woman. Então, aqui, uma linda mulher, Pretty Woman. E aqui eu estou utilizando pretty para quadros também. Vamos lá, então, recapitular cada uma das frases que a gente abordou aqui. Então, ele criará lindos quadros. É futuro. Utilizamos, então, o will. He will create pretty frames. He will create pretty frames. Ele criará lindos quadros. He created pretty frames. He created pretty frames. Ele criou lindos quadros. E he creates pretty frames. Ele cria lindos quadros. Então percebem, pessoal, que para verbos regulares, a gente só precisa se preocupar em adicionar um ed quando é no passado. Verbos regulares, ed. Simples assim, no passado, ok? Passado, ed para verbos regulares. Esse aqui, então, foi o nosso verbo regular, que é o create. Regular, create. Para a gente não perder a linha de raciocínio, eu vou ir lá para a palavra que é o say, dizer. Esse aqui é irregular. Antes a gente viu o regular, agora a gente vai falar do irregular. Então, olha só. Ela sempre diz isso. She always says this. She always says this. Eu prefiro falar o says, ok? Então, que é o mais normal do pessoal nativo falar. She always says this. Então, olha só, pessoal. É um verbo irregular, mas no presente segue a mesma regra anterior. He, she e it, adicionamos o S. He, she, it, adicionamos o S. Então, o que acontece aqui? She always says this. Ela sempre diz isso. He, she, it, adicionamos o S e nada mudou no presente. Então, deixa eu colocar aqui, não mudou no presente. Present. Agora, no passado, ela disse isso. Isso aqui é past. Olha como mudou a nossa frase. She always said this. Ela sempre disse isso. She always said this. E a última é futuro. Então, future. Future. Então, she will say this. Vamos começar com o futuro. A gente só adiciona o will. She will say this. Ela dirá ou ela vai dizer isso. She will say this. She always said this. Ela sempre disse isso. Olha como mudou o say para o said. Isso é o que acontece com o verbo irregular. E a gente vai ver outros verbos irregulares nas próximas aulas. Então, she always said this. E o último aqui, então, ela sempre diz isso presente. Terceira pessoa, adicionamos um S. She always says this. Ela sempre diz isso. She always says this. Terceira pessoa, say. Então, a gente viu o nosso verbo irregular aqui. Legal. E, por último, vamos para o nosso next, que é o próximo. Ele será o próximo chefe. Então, é será, verbo to be no futuro. Então, verbo to be no futuro, he will be.
Ele será the next boss. He will be the next boss. Ele será o próximo chefe. Agora, olha aqui. A gente tem nós somos. É praticamente igual o será e o somos. Mas aqui a gente vai conjugar o verbo to be no presente. Nós somos. Então, o verbo to be, ser ou estar, está conjugado aqui. E a gente vai utilizar o are. Are para o we. Então, we are next. Nós não vamos falar we be next. Nós vamos falar we are next. Ou we are the next. Certo? Então, aqui, legal. Temos já duas frases completas do next. E quem é o próximo? A gente não vai falar who be next. Não, porque também é o verbo to be aqui. A gente vai conjugar este verbo to be. Who is next? Se você tem alguma dúvida do verbo to be, eu sugiro que você volte aos primeiros vídeos que a gente fez de todo esse projeto, que vocês vão entender como é que se utiliza o verbo to be da forma mais adequada. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente viu a palavra next e acabamos com as 3 palavras do dia. Quais foram as palavras que a gente viu? Say, que significa dizer. Next, que significa próximo. E create, que significa criar. Bom, pessoal, eu gostaria então de agradecer a presença de vocês aqui e pedir que, se vocês gostaram, se esse vídeo ajudou vocês de alguma maneira, clique no botão para se inscrever aqui neste canal. Também não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você se importa, porque compartilhar conhecimento é algo que nunca vai nos deixar mais pobres, e sim vai nos deixar mais ricos. Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.